E esse bom fornecedor é o empresário que tem um produto bom, que presta um serviço bom e que fica observando às vezes e pensando, puxa, mas será que eu vendo para o governo, né? Será que eu entro nesse mercado? E realmente existem vários mitos em relação a vender para o governo, né? Mas é importante. Hoje a gente tem muita informação, então o empresário que quer realmente vender para o governo, ele tem informação, inclusive, sobre os pagamentos que a administração pública faz dentro dos portais da transparência. Como que funciona, né? Hoje, eu olhando assim, né? Da onde saiu esse edital? Como que eles entenderam a necessidade? Como que saiu essa referência do que está sendo pedido? Por que que a caneta tem que ter essas especificações? Como que isso tudo acontece previamente dentro da administração pública? Olá, bem-vindos ao Carol's Talks. Nesse podcast onde empresários e empreendedores aprendem mais sobre gestão jurídica empresarial. E eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre pessoas, sobre empresas que acabam contratando com a administração pública. Você já pensou, como que eu faço para fornecer o meu serviço, o meu produto para a prefeitura, para o estado, para alguma entidade? Pois é, para que isso aconteça é necessário alguns critérios, alguns requisitos, alguns procedimentos, e a gente tentar trazer a maior eficiência possível para esse procedimento que beneficia tanto a empresa quanto a administração pública. E para falar sobre esse tema, eu tenho uma convidada muito especial, a doutora Renata. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bom, Carol? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada por me receber e por trazer esse conhecimento também para os empresários e também para os servidores públicos, né? Que certamente também vão assistir teu podcast. Tô torcendo. Você aí que conhece um servidor, já compartilha com eles, porque é para eles também, né? Com certeza. Eu vou falar um pouquinho do currículo da doutora Renata, só para vocês entenderem a profundidade do nosso assunto aqui hoje. A doutora Renata é procuradora municipal de Quatro Barras, especialista em Data Science Analytics pela USP, especialista em licitações e contratos pelo Instituto de Ensino Poli Civitas, mestre em políticas públicas pela UFPR, bacharel em Direito pela UFPR, tecnóloga em comunicação empresarial e institucional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, especialista em Direito Empresarial e Civil pela Unibrasil. Vocês estão entendendo que ela entende do que ela vai falar aqui, né? Eu estudei um pouquinho, né? E eu gosto muito de estudar, eu sou muito curiosa. Então, por isso que o meu currículo é meio maluco, assim. Cada hora eu tô para um lado, porque se surge uma situação que eu não sei resolver, eu vou ter que estudar. Eu falo, não, eu vou estudar, vou tentar resolver. Então, Perfeito, sou ainda muito atrás curiosa. de soluções, né, doutora? Atrás de soluções, com que certeza. problema tem um monte por aí, só que a gente tem que saber como resolvê-los. Com certeza. E na contratação pública tem alguns bichinhos aí pra gente desvendar, é isso? Tem. A contratação pública, sempre que ela é notícia pelo que deu errado, infelizmente. A gente não olha o montante que foi contratado que deu certo. A gente olha o montante, sempre é notícia o que deu errado. Então, para a gente ter uma noção, né, desse mercado, só o governo federal contrata algo na casa de 71 bilhões de reais. E considerando assim todos os entes, né, federados, então os municípios e os estados, a gente fala de um volume de compras aí na casa de 250 bilhões de reais. Então é um mercado muito grande e com certeza de todos esses 250 bilhões não é tudo que dá problema, mas algumas contratações, infelizmente, e às vezes por uma série de fatores, né? Não é uma única causa, geralmente. Geralmente são várias causas que resultam no fracasso de uma contratação. E quem sofre com o fracasso da contratação é a sociedade, porque o governo, ele só consegue realizar políticas públicas através das contratações públicas, porque ele não consegue fazer tudo, né? E nós temos políticas públicas das mais variadas áreas. Nós temos políticas públicas em educação, nós temos políticas públicas de cunho mais social, então nós temos, por exemplo, políticas públicas até mesmo de fornecimento de itens de higiene pessoal, absorventes, por exemplo, nas escolas, que foi uma política até bem polêmica recentemente.
Então, tudo isso é por compra pública. O governo não vai produzir esses itens para entregar para as pessoas. E então a compra pública ela é fundamental. E quando dá errado, todo mundo sofre. É verdade. Inclusive, os empreendedores, né, que ficam observando e querem entender como fazer isso, e muitos que já não entendem mais como viável, às vezes porque desistiu de fornecer, porque às vezes causou algum problema na transição ali do processo licitatório, a gente acaba criando várias, eu acho que não é nem mitos, mas eu acho que estigmas sobre a contratação pública, doutora, que é legal a gente ter essa oportunidade de desvendar, de mostrar, né, o quanto é positivo sendo feito de forma regrada, de forma coerente, de forma planejada. A gente sempre traz aqui para os empreendedores a importância de um planejamento estratégico, do gerenciamento jurídico das empresas, e assim é igual na administração pública, né? Ou deveria ser, né? Deveria ser. O mundo do dever ser e o mundo do ser. Mas fato é que nós temos uma lei nova, né? A Lei 14.133 de 2021, que teve alguns percalços para entrar em vigor, uns atrasos, por conta de que é muito difícil você mudar tudo dentro dessa mega estrutura que é o governo. Então, quando você falou que ia ter uma nova lei das compras públicas, isso gerou um frenesi. E os servidores ficaram assustados, porque afinal de contas eram 30 anos fazendo tudo de um jeito. E agora, quais são as inovações? O que eu tenho que fazer a mais? E a Lei 14.133, ela veio muito forte na questão do planejamento. Então, as administrações públicas, elas têm que se organizar, elas têm que publicar um planejamento de compras anual, planejamento de contratações anual. Então, isso, a partir do momento que isso é publicado, o mercado sabe o que aquela esfera governamental vai contratar nos próximos anos, no próximo ano, e até mesmo os meses em que essa licitação vai ser divulgada, porque geralmente quase tudo que a administração pública compra é por licitação. E licitação é competição entre os fornecedores. Então isso o empresário ele tem que estar ciente, que ele vai entrar numa competição. E quem oferecer o melhor preço vai ser contratado. Então, dentro de cada mercado, nós temos muitas vezes especificidades que precisam ser levadas em consideração por quem está pensando, montando esse processo. Então, a licitação ela precisa ser uma competição justa. Só que quem contribui para ela ser justa é o servidor que está lá do outro lado, planejando aquela compra, estruturando aquela compra. Então, um resultado bem sucedido numa contratação pública, sem dúvida, é a soma de vários fatores e, com certeza, resultado do trabalho de muitas pessoas. Mas é importante dizer que a administração pública, ela precisa do bom fornecedor. E esse bom fornecedor é o empresário que tem um produto bom, que presta um serviço bom, e que fica observando às vezes e pensando, puxa, mas será que eu vendo para o governo, né? Será que eu entro nesse mercado? E realmente existem vários mitos em relação a vender para o governo, né? Mas é importante, hoje a gente tem muita informação, então o empresário que quer realmente vender para o governo, ele tem informação, inclusive, sobre os pagamentos que a administração pública faz dentro dos portais da transparência. Então, as notas de pagamento, tudo isso vai para o portal da transparência, vai para o Portal Nacional das Contratações Públicas, que é o PNCP. Então, ele tem informação, ele precisa buscar um pouquinho, que não é um cliente tão simples quanto o cliente de varejo, mas certamente é um cliente interessante em questão de volume de negócio. Perfeito. E para que haja a licitação, o processo licitatório, existe um estudo técnico preliminar que deve ser feito, certo, doutora?
Como que funciona, né? Hoje eu olhando assim, né? Da onde saiu esse edital? Como que eles entenderam a necessidade? Como que saiu essa referência do que está sendo pedido? Por que que a caneta tem que ter essas especificações? Como que isso tudo acontece previamente dentro da administração pública? Essa pergunta é bem interessante porque é o dia a dia da administração pública. Eu diria que 60%, talvez um pouco menos, vamos lá, vamos ser um pouco mais modestos. 40% do trabalho da administração pública todo é focado nas contratações, seja para fazê-las acontecer, seja para fiscalizar elas no segundo momento, para receber esses itens. Então, a administração pública ela trabalha muito em torno das contratações. Envolve muitos servidores nessas tarefas. E realmente elas têm que ser planejadas, e sim, existe um documento, toda contratação pública ela começa com uma formalização de demanda de algum setor que diz que precisa de alguma coisa. Num segundo momento, uma equipe de planejamento que é designada para planejar as compras públicas, então a Lei 14.133 ela trouxe essa obrigatoriedade de ter uma equipe de planejamento. E os municípios, estados, a União, ela tem que se organizar e dizer assim, quem é a equipe de planejamento? E essa equipe vai planejar essa contratação. Então, ela vai estruturar um estudo técnico preliminar. Lá no artigo 18 da Lei 14.133, no parágrafo 1º, tem todos os itens que tem que ter nesse estudo, e um deles é a descrição da necessidade. Então, o administrador público, vamos dizer assim, o servidor público que está lá do outro lado, ele tem que descrever essa necessidade pública. E ele tem que pensar qual é a melhor solução para aquela necessidade. E tudo isso fica nesse documento, esse documento é publicado junto com o edital, porque algo que é importante dizer para quem quer vender para a administração pública, não pode ter preguiça de ler. Nossa, isso é muito importante. Isso é muito importante. Tem que ler o edital. E não é leitura dinâmica, né, doutora? Que bate o olho assim, objeto, pronto, preço, acabou. Não, tem que ler com calma, com atenção, com uma marca-texto na mão. Tem que ler com atenção e às vezes conhecer algumas terminologias que para os empresários são bastante interessantes e que são questões que são colocadas no estudo técnico preliminar e no termo de referência. Então, por exemplo, nós temos dentro do estudo técnico preliminar, muitas vezes o servidor vai apontar que ele tem uma necessidade de entregas frequentes e que ele não consegue prever exatamente a quantidade do que ele vai contratar. Então, ele opta lá, desde a motivação da contratação, por utilizar um sistema de registro de preços. E o que é o sistema de registro de preços? Ele gera uma ata de registro de preços em que a administração pública prevê uma quantidade a ser contratada, mas ela, na própria ata, no próprio edital, ela diz assim, eu não sou obrigada a contratar tudo isso. Então, o empresário, ele tem que conhecer essa terminologia, porque muitas vezes ele vê lá uma contratação milionária, um edital milionário, mas é uma ata de registro de preços. Então, sendo uma ata de registro de preços, a administração pública não tem a obrigatoriedade de contratar tudo aquilo ali. E às vezes ele vai com muita expectativa, sem ler as entrelinhas ali do edital, não é nem entrelinhas, mas fazer uma leitura atenta mesmo do edital, porque toda condição vai estar no edital. Ela é exposta. E ela tem que estar exposta. Isso que eu ia falar. E se não tiver, é motivo de impugnação do edital, né? Exato. E aí ele tem que conhecer também esse mecanismo de fazer questionamento, né? Geralmente o edital diz para onde que são endereçados os questionamentos e as impugnações. Existem também assessorias especializadas nesse tipo de trabalho, né, em assessorar as empresas que querem vender para a administração pública. É claro que daí é uma questão do empresário analisar o negócio dele, ver qual a margem de lucro que ele tem para ver se é vantagem contratar uma assessoria ou não, mas fato é que ele precisa ir atrás desse conhecimento. Então, e ele precisa fazer uma leitura atenta do edital, conhecer esses termos,
para ele não se sentir prejudicado. Exatamente. Doutora, a gente pensando aqui, né, olhando pelo lado de fora, o empreendedor que tem esse interesse, ele vai fazer essa leitura atenta, mas a gente tem essa fase anterior do cuidado com a elaboração. O quanto hoje os servidores têm essa responsabilidade mesmo, né, no sentido de compor esse documento de uma forma clara e acessível. Só pegando um gancho aqui em outra vertente que vem do direito da linguagem simples, da necessidade de nós nos fazermos entender de forma mais clara, até dentro do direito, não que necessariamente seja um profissional do direito que vai elaborar o edital dentro da administração pública, mas a gente tem essa necessidade de tentar deixar mais claro possível. Como você vê essa questão de elaboração dos documentos pelos servidores? Você entende que está sendo olhado com o cuidado necessário ou há algo que possa ser feito para que isso melhore? Com certeza tem algo que possa ser feito para que melhore. Primeiro que tudo, eu acho que assim, tudo no mundo, na vida pode ser melhorado, né? Inclusive eu sou parecerista de licitação hoje e é uma dificuldade trabalhar comigo porque do ano passado, que foi quando a gente começou a trabalhar com a lei de licitações nova, para esse ano, tem contratações se repetindo e os meus pareceres já não são os mesmos, já tem coisas que eu tenho uma outra compreensão, porque eu continuei estudando, porque eu continuei pesquisando, então acaba não sendo uma reprodução, mas nem todo servidor público é como eu. Muitos servidores públicos, eles são, até mesmo pelo volume de trabalho que ele tem, então ele acaba reproduzindo. E nessa da reprodução, acaba que os nossos modelos de editais, muitas vezes, eles não aplicam conceitos de visual law, que a gente poderia utilizar, né, alguns, ou até mesmo para não usar visual law, mas usar um pouco de design, talvez, uma letra ergonômica, porque os editais são documentos extensos. Então, a gente está falando aí, um edital simples, ele vai ter, no mínimo, 20 páginas, no mínimo, assim, com todas as condições, com a minuta do contrato, com as condições da seleção, de como funciona, em qual sistema que isso vai ser lançado. Então, eu entendo sim que a administração pública pode fazer um trabalho de design nos seus documentos e melhorar visualmente os documentos, mas isso precisa de uma conscientização, de uma mudança de cultura na administração pública, né, de tornar a contratação pública mais acessível, mais interessante e atrativa, até mesmo para gerar esse interesse de outros players, digamos assim, de outros empresários participarem. Então, e eu acredito que a geração Z, que vai entrar nos concursos agora, porque eu sou da geração anterior, mas eu acredito que a geração que vem, ela vem com esse olhar, talvez, e eu espero. Lá no município nós tivemos concurso agora para algumas funções, uma delas de assistente administrativo, e eu quero muito que ingressem jovens, né? Que, claro, isso fica por conta do concurso, né? E também tem pessoas com mais idade que têm uma visão mais inovadora às vezes. Mas em geral, eu percebo que a geração nova, ela até mesmo, teve uma situação engraçada com a minha estagiária no passado, que ela se dava muito bem com um aplicativo de um banco digital, e eu com um aplicativo de um banco mais tradicional. E ela falou assim, doutora, como que você usa esse aplicativo? Ele não é nada intuitivo. Então, é esse tipo de coisa, assim, que vem com a geração nova, que eu acho que muda a dinâmica da administração pública, né? E eu estou bem ansiosa para ver quem ingressou no concurso, né? E tomara que venham com essas ideias, porque eu sou muito, assim, eu simpatizo muito com a ideia do design. Acho que tem muito a contribuir, sim, para deixar mais intuitivo, de mais fácil leitura. Eu tenho usado muito a inteligência artificial
no sentido assim de fazer às vezes uma redação e quando eu leio, eu acho que está muito truncado. E aí eu uso a inteligência artificial, eu coloco, né, dou um comando para ela tornar mais objetivo, para ela escrever na ordem direta. Porque no direito, nós saímos muito com o rebusquê, né? Menina do céu. Eu acho que o que eu mais pego, assim, indo nessa tua vertente, né, de facilitar, é os empresários olhando para mim e falam assim, tá, agora você traduz esse documento aqui, porque quando a gente escreve para outro advogado ler, você escreve de um jeito. Agora, quando você quer escrever para o teu cliente, que é uma pessoa que está fora do direito, você tem que traduzir exatamente, né? Você tem que escrever de uma forma que a pessoa entenda. E eu acredito que seja nessa linha que a doutora esteja falando, porque não adianta eu colocar muito argumento técnico que o documento ele não vai ficar na gaveta, que ele não vai ser usado. Eu preciso que a pessoa realmente entenda. E aí que eu vejo muitos problemas acontecendo, doutora, assim, descumprimento de norma, de descumprimento de... Até quando chega uma notificação prévia, porque a pessoa não conseguiu entender o que está acontecendo. É verdade. Nós temos, assim, é claro que existe o que é técnico do próprio fornecimento, por exemplo, então tem coisas, um termo de referência, muitas vezes, ele é extremamente técnico, em descrições técnicas, que a gente não consegue mudar, porque são, o termo de referência, né, para quem está assistindo, para entender, é o que descreve o objeto de uma licitação. Então, ali vai dizer o que está sendo contratado. E como a administração pública, ela não pode escolher marca de nada, então ela sempre descreve as coisas de uma maneira ampla. Então, se ela vai descrever um notebook, ela vai descrever um notebook com uma tela de LED, sei lá, com um processador X, Y, Z ou similar, então ela vai deixar amplo, pode ser o processador A, o B, o C, o D, porque ela não pode escolher a marca, ela vai dizer que tem que ter tanto de memória RAM, ela vai dizer que tem que ter tanto de armazenamento, mas ela não pode dizer que marca que ela quer. O que ela pode, se ela puniu alguma marca por conta de não ter prestado uma assistência técnica, alguma coisa assim, e isso tem todo um trâmite dentro da administração pública para punir um fornecedor, ela pode restringir algumas marcas, né? Então ela pode dizer assim, ó, com exceção da marca tal, porque essa já me deu problema e essa eu não quero. Mas para isso ela tem que fazer toda uma fiscalização, acompanhamento do contrato. Mas o termo de referência ele é esse item, então ele vai ter termos técnicos que a gente não consegue simplificar. Mas o edital como condição de participação, eu entendo que ele tem que ser redigido de uma forma objetiva, usar a ordem direta. Então, até a gente teve a situação do Temer, né? Que era muito engraçado, porque ele usava muito a mesóclise, não? Então, dar-te-lei, né? Enfim. E o quanto afasta, né? O quanto afasta. Então, é o tipo de linguagem que talvez a gente, por mais correta que ela seja, e por mais elaborada que ela seja, estando na norma culta e tudo mais, é uma linguagem que pode dificultar a compreensão. E a língua portuguesa, ela é muito, muito ambígua, né? Então, a gente sempre tem que repensar. E essa questão de hoje ter a inteligência artificial ali para poder adaptar a redação, e isso é muito legal da inteligência artificial. Eu sou uma entusiasta de tecnologia, eu sou entusiasta mesmo, eu acho que muda a nossa vida, facilita a nossa vida. E teve uma situação que todo ano eu eu faço uma roda de conversa com crianças que vêm de um projeto da Prefeitura de Fortalecimento de Vínculos, que são crianças em vulnerabilidade social, econômica, ou que passaram por algum tipo de violência. Então, são grupos de crianças e adolescentes vulneráveis de alguma maneira. Cada um tem a sua situação e eles vão para esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E, por incrível que pareça, no olhar de várias pessoas que conversam comigo, eu sou uma pessoa super bem-sucedida.
A minha mãe acha. Pra minha mãe, eu super dei certo O na orgulho vida. da mãe, orgulho mas eu também tô achando, doutora. Super. a minha mãe, assim, nossa, fica super orgulhosa, né? Mas alguns servidores também, assim, acho que também eu sou uma pessoa bastante acessível. E eu comecei a fazer esse trabalho e conversar com esses adolescentes. E eu fui convidada algumas vezes para fazer um discurso de formatura para eles. Então eu escrevi o discurso e aí eu li para o meu marido e ele falou assim: eu acho que você está usando termos muito complexos. Daí eu fiquei brava na hora, assim, falei: como? Tá simples. Ele: não tá simples. Ele falou: faz o seguinte, como você não vai me ouvir e eu também não vou conseguir corrigir o que você escreveu, dar sugestões mais objetivas, coloca no chat GPT, coloca a faixa etária que você quer e pede para ele reescrever. Pronto. Eu li assim, eu falei, gente, realmente, estava muito difícil, estava muito difícil. Então, a inteligência artificial, ela consegue, às vezes, simplificar o nosso texto como advogados, né? Assim, ou até mesmo, eu trabalho muito com elaboração de decretos também para regulamentar a nova lei, porque a nova lei, assim, eu falo, gente, eu espirrei, é um novo decreto. Ai, meu Deus, é verdade. Tudo tem que ter um decreto regulamentando ou usar os decretos federais, mas às vezes eles não se adaptam na estrutura Para municipal. trazer também a aplicabilidade direta, né? Porque às vezes a lei ela fica muito abstrata e aí você fala, tá, mas para isso eu não consigo aplicar direto, vai dar muita interpretação. Então o decreto vem e esclarece alguns pontos, né? Exato, e aí você tem que. Eu sou a responsável por redigir esses decretos. Então, às vezes, eu tô pensando muito numa redação, daí eu leio, tá truncado, eu coloco na inteligência artificial e peço para ele ser mais objetivo, usar a ordem direta. E a inteligência artificial, seja ela qual for ali, ela vai com certeza sugerir redações, encontrar ambiguidades. Esse comando é sensacional. Encontre as ambiguidades no texto e aí ela traz as possíveis interpretações daquilo que eu estou escrevendo e daí eu falo, gente... Olha, essa ferramenta eu não tinha usado, vou começar a usar. Doutora, use. É fantástico. Porque Assim. a gente coloca o nosso ponto de vista e lê e relê, ok, só tem aquela visão, né? Uhum. Mas quem lê vai ler de um jeito, quem escuta vai escutar de outro jeito. Muito interessante. Tem uma palestra, acho que foi uma palestra do Ariano Suassuna, que ele conta que uma vez o Manuel Bandeira foi num evento que falava sobre a interpretação da poesia do Manuel Bandeira. E ele sentou no final do auditório e ficou quietinho. E aí foi a doutora em Manuel Bandeira falar sobre tudo que ela descobriu da obra dele, todas as possíveis interpretações e tal. E no final da palestra, alguém identificou ele e falou que ele estava na plateia. E ele foi chamado. E ele disse assim, eu não sabia que eu tinha escrito tanta coisa. Porque depois que você escreve e você coloca no mundo, tem uma dinâmica própria, uma vida própria, as interpretações vão completar o sentido, e essa é parte da complexidade do direito. Então, quando a gente, às vezes as pessoas que não trabalham com os tribunais, como a gente trabalha, não entendem como que tem interpretações às vezes tão diferentes para os casos, mas é que realmente cada um vai ler de uma maneira, e isso é muito doido, na verdade, e muito difícil de explicar. Mas fato é que quando a lei está no mundo, ela assim, até existe uma corrente de interpretação que vai atrás do sentido literal, né? O sentido original, o que foi pensado, as discussões, a gente às vezes até tenta ir por esse caminho. Mas, sem dúvida, a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial para tornar os documentos mais claros, as leis mais claras, para identificar ambiguidades, pode nos ajudar a evoluir muito como administração pública, como poder legislativo, executivo, enfim, eu acredito muito nessa linha. E esse comando, encontre as ambiguidades, é Amém, sensacional. peguei essa dica, já salvei para a vida. Doutora, eu quero aproveitar que você falou, né, dessa participação, mas a doutora tem um projeto específico do Instituto. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente de como qual que é esse novo projeto. Então, quando eu comecei a trabalhar com as licitações, porque eu sou procuradora já vai fazer 10 anos, mas eu trabalhava em outros setores, e aí quando eu fui para a licitação,
eu percebi essa necessidade constante de capacitação dos servidores, até porque existe uma rotatividade dentro da administração pública em relação aos cargos de gestão, de planejamento das contratações. Então, eu resolvi criar, e com o apoio de várias pessoas, não sozinha, né? Evidentemente que muita gente falou, Renata, você tem jeito para ensinar, você ensina as pessoas todo dia. E aí eu resolvi criar o Instituto Solis, que é um instituto de treinamento, capacitação e consultoria, mas por enquanto o foco é treinamento e capacitação mesmo, para fazer com que o servidor público veja eles chamam de artefatos, né? Se costuma chamar de artefatos, que são os documentos que montam o processo licitatório dentro da fase interna, que é tudo aquilo que quem vai vender não vê, né? Assim, que é tudo que está lá na fase interna. Como que chegou naquele preço? Tem pesquisa de preço? Tem jeito de fazer essa pesquisa de preços? Tem jeito de montar o estudo técnico preliminar? Existe uma maneira mais simples, talvez, de montar um termo de referência. Então, o Instituto Solis, ele nasce com esse propósito, né? De capacitar os servidores públicos para fazer melhor as contratações, para melhorar as contratações naquilo que é possível, né? E evidentemente trazer melhores resultados para a sociedade, porque eu entendi que não existe política pública sem contratação. Então a gente tem que capacitar sim o servidor, fazer ele entender que o planejamento não é uma perda de tempo, que o planejamento é parte de um bom resultado lá na frente, que a fiscalização de um contrato bem feita, ela pode, não que ela vá eliminar os erros, os problemas, mas ela vai antecipar. Se ele está fazendo uma fiscalização bem feita, o problema não vai tomar uma proporção muito maior, ele vai perceber já nas primeiras fiscalizações que ele tem um problema. Então, trabalhar com essa conscientização, com essa capacitação é o propósito do Instituto Solis. E eu tenho, assim, muito forte para mim que eu gosto muito de dar aula, eu já fui professora universitária, mas eu não gostava muito da parte burocrática de dar aula, que é corrigir prova, preencher diário, essa parte, assim, eu falei, puxa, te toma tanto tempo nessa parte, mas eu adoro compartilhar o que eu sei. Assim, eu gosto mesmo e os servidores que têm contato comigo, eles sabem que eu sou acessível para responder dúvida, porque eu acho que a gente tem que capacitar, a gente tem que ensinar, tem que explicar. E como disse um professor meu uma vez para mim, ele falou, ao longo dos 20 anos de carreira dele, o professor Egon Bockmann Moreira, que foi meu professor na faculdade, e é professor há mais de 20 anos, então ele fala que o professor é aquele que repete 1000 vezes, e se precisar ele vai repetir 1001 para o aluno entender. Então, realmente é isso, parte dessa vontade de ensinar, de compartilhar o pouco que eu sei, de entender as dores também do servidor que está lá na ponta, qual a dificuldade dele em fazer aquilo. E isso fez com que muitas vezes, por exemplo, eu fizesse parte de um processo licitatório, assim, ele falasse assim, doutor, eu estou com muita dificuldade de fazer uma pesquisa de preços desse objeto. E eu sentar do lado dele e falar, deixa eu ver, vamos descrever o objeto, vamos procurar um jeito. E eu comecei a ver que às vezes, realmente, da maneira como estava descrito, era muito difícil de encontrar uma pesquisa, encontrar os valores. Por quê? Porque a administração pública, de repente, está contratando de outra forma. Então, aquele objeto está sendo contratado por outros termos que ele não está usando. É mais ou menos como a busca do Google. Às vezes você coloca uma palavra, não vem o que você quer. Você muda a palavra, usa um sinônimo, vem aquilo que você está buscando. Então, várias vezes eu sentei do lado do servidor e falei, vamos fazer junto para eu entender a tua dificuldade. E aí, às vezes, uma sugestão simples traz um resultado melhor. E muda a percepção do servidor. Então, é importante às vezes até o procurador ter esse contato
para não ficar só pensando, não, mas o meu trabalho é só fazer o parecer. Não, o trabalho do procurador também é fazer o parecer, sim, é ser técnico, é ver todos os problemas daquele processo, tudo que precisa ser adequado para não gerar uma situação de impugnação, uma situação com o Tribunal de Contas, uma representação, enfim, a gente tem que fazer esse trabalho, com certeza. Mas parte do trabalho de todo servidor é proporcionar para o cidadão os serviços públicos de qualidade, as compras públicas de qualidade. Então, todo mundo precisa estar comprometido com esse propósito. E eu vejo que a administração pública ela tem muito propósito. Tanto se fala, né, das pessoas buscarem propósito para trabalhar para as empresas. Né, assim, as pessoas buscam propósito, elas estão sedentas por propósito. Trabalhar no governo tem muito propósito. Todos os dias tem propósito. Se você olhar para o lado, você vê propósito. Você vê uma criança com uniforme, que tem município que tem a política pública de fornecer uniforme para todas as crianças, o município que eu trabalho tem essa política. Então você vê uma criança uniformizadinha, com tênisinho, uniforme da cidade, é política pública. O teu trabalho está ali. Então ter claro esse propósito é muito importante. Para os procuradores, para todo mundo que trabalha com as compras públicas, pensar no propósito que é trabalhar para o governo. E eu trabalho por esse propósito, só que dentro da minha organização, eu estou limitada a tentar conversar com os servidores que têm mais contato comigo sobre esse propósito. Mas quando eu crio um instituto e eu me proponho a espalhar isso para outros municípios, para outros estados, enfim, eu entendo que eu estou espalhando o propósito, ou pelo menos eu estou lembrando os servidores desse propósito. Então, o Instituto ele nasce com esse propósito. Doutora, eu quero te parabenizar pelo movimento. Eu acredito, sim, que o conhecimento ele não serve para a gente guardar dentro do bolso ou usar só para a gente, né? Eu acho que a gente tem que compartilhar, sim, que quanto mais pessoas tiverem acesso a uma informação de qualidade, se conseguirem se relacionar, isso o resultado é social, não é individual, né? Então, eu fico muito feliz de ver o teu posicionamento dentro da administração pública com este olhar, com esse cuidado, porque muito na iniciativa privada a gente vê isso, né, de um meio ambiente saudável, de compartilhar e de ver, mas pouco a gente conhece como que é lá nas entranhas da administração pública, como que é no dia a dia. Então é muito importante você trazer essa visão para a gente, para quem está nos acompanhando, e entender que existem pessoas compartilhando isso, né? Esse propósito dentro da sua profissão, independente do teu local de trabalho, e o quanto é gratificante saber que a gente vai responder isso lá na ponta, que é o acesso. Muitas vezes a gente só fica aqui reclamando, mas não fez direito, mas a qualidade é ruim. Mas o que a gente pode fazer para melhorar? Qual é a nossa parte em colaborar com isso? E somos todas pessoas, todas com o seu trabalho individual que reflete no vizinho do lado, da direita, da esquerda, e que quando a gente tem pessoas assim, com o objetivo de compartilhar e de trazer mais conhecimento, é uma graça divina. Fico muito feliz, quero te agradecer pela tua iniciativa, porque eu acho que beneficia inclusive os empreendedores que são aqui os nossos, né, destinatários diretos, também beneficia a sociedade de forma geral, mas beneficia a nossa classe dos advogados que estão aí transbordando conhecimento. Muito obrigada pela tua participação, fiquei muito feliz de tê-la conosco. Obrigada, Carol, obrigada a todo mundo que acompanhou e realmente eu espero que a mensagem chegue, né, e que os servidores públicos que assistam lembrem do propósito, lembrem. Tem muito propósito trabalhar para o governo e para os empresários que querem vender para o governo, que entrem também nesse propósito, né? Que pensem que vai ter uma pessoa lá que vai receber esse produto, esse serviço que ele está prestando e que faz muito sentido que seja bem feito. É importante que a administração pública tenha bons parceiros e que eles venham participar das licitações, que eles queiram conhecer, né, leiam atentamente os editais, participem das licitações, porque a administração pública precisa, sim, de bons parceiros privados. Doutora, para a gente finalizar, passa o contato do Instituto para quem quiser entrar em contato, né, os servidores que quiserem ter este treinamento, poder expandir seus conhecimentos, passa para a gente. Então, o site é institutosolis.com.br. É Solis com um L só? Com 2 L's e E,
é LLES. Ó, eu não soletrando, já não passava. E também a gente tem o e-mail, é atendimento@institutosolis.com.br. Então, quem tiver interesse, os empresários, se alguma organização empresarial também tiver interesse numa capacitação a respeito desses termos de contratação, o que é um credenciamento, o que é um registro de preços, pode ser que isso interesse para os empresários de alguma forma. Eu sou uma pessoa totalmente aberta a compartilhar esse conhecimento para que eles saibam, quando vão ingressar numa licitação, aquilo que é importante. Conhecimento, como você disse, conhecimento não é para ficar dentro do bolso, conhecimento é para compartilhar. E quanto mais os empresários conhecerem como funciona, mais seguros eles vão estar de participar das licitações. Perfeito. Obrigada, doutora. Obrigada, Carol. E você não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @caroltaborda.adv, e de se inscrever aqui no canal e compartilhar com toda a tua família, com teus amigos, que tem muita gente precisando desse tipo de informação. Beijo, até o próximo.